Bom dia, alunos. Bom dia a todos. 9h30 da manhã do dia 3 de julho. Sempre conversando um pouquinho antes de começar a aula em si. Eu queria começar retificando um pedaço da solução do exercício 49 que a gente fez na aula passada. Depois que eu me toquei, na hora que eu fui salvar as coisas para mandar para vocês, eu percebi que eu tinha feito uma conta... Errei um sinal, né? O que acontece é o seguinte, até esse momento onde a gente tem a expressão quadrática na última linha, estava tudo certo. O que eu fiz na aula anterior foi errar o sinal aqui, né? A gente tem A2x2 dos dois lados. Aqui, inclusive, deixa eu até arrumar de novo. Estou vendo mais uma vez, né? O que a gente tem aqui é um A quadrado também, né? Tá? Então fica A2x2, do outro lado tem um A2x2 que cancela, né? Então, o único ponto crítico que a gente tem para a função perímetro que encontramos é exatamente x igual a b sobre 2, tá? Que é o que você espera. Então, qualquer dados base b e altura a, o triângulo que você consegue construir com essas medidas que tem o perímetro mínimo é sempre um triângulo isósceles, tá? Com base b e altura a no ponto médio desse triângulo, tá bom? A conta aqui fica bem mais simples. Então o x que minimiza o perímetro é o único ponto crítico, né? Então é um ponto de mínimo no intervalo 0b. Você faz a conta, vê que no 0 e no b os valores são maiores. Está aqui, né? No 0 e no b o valor é b mais a mais raiz de b2 mais a2. E no p de b sobre 2 você vai ter exatamente b mais b2 sobre 4a, tá? Isso é claramente menor do que o anterior, para quaisquer a e b dados positivos, então esse é o único ponto que é um ponto de mínimo global, e os máximos globais estão nos extremos, ou seja, o maior perímetro é o triângulo retângulo, com a altura num dos extremos do segmento da base, e o de perímetro mínimo é aquele que tem o ponto médio ali, tá bom? Então, feito isso, a gente está com esse exercício retificado. Depois eu vou acertar o quadradinho ali na lousa que fica na página. Vamos começar a aula de hoje, que é extensa, tá? Já deixei aqui uma lousinha semi-pronta. Não sei se vocês estão acompanhando, aparece para vocês sim, tá? O menu do dia hoje é só tudo isso, tá? A gente vai falar muito por cima. Eu vou pedir que vocês completem os detalhes nos vídeos que estão gravados lá no canal da USP no YouTube. E vamos tentar então falar o que é uma integral de Riemann, um critério simples para integrabilidade de funções, interpretar a integral como uma área sobre um gráfico e entre dois gráficos, tentar falar um pouquinho da existência de uma primitiva e fazer o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Isso é mais ou menos o que está em uma aula do programa normal, tá? Acho que é a aula 26 do vídeo, não tenho isso de cabeça não, tá? Então, eu acho que é a aula 26, Pedro, eu não tenho isso de cor na cabeça, mas eu mando a listinha para vocês, tá? Eu preciso, na verdade, preparar a playlist e colocar no E-Disciplinas, tudo bem? Devo fazer isso depois da aula de hoje. Terminando essa aula, eu já monto isso e coloco lá. Tá? Era o ponto médio, exatamente. É o que a gente espera, né? Geometria, a intuição conta muita coisa pra gente. Isso, a partir da 25, acho que a 25 inteira e a primeira parte da 26 é o que a gente deve abordar hoje, tá? Então vamos lá, vamos falar da integral de Riemann, né? A última parte do curso. O kit básico aí é esse, né? Limite, derivada integral, continuidade. Então a gente está começando agora a nossa terceira e última parte, com o que a gente chama de integral de Riemann. Por que integral de Riemann? Porque sim, porque existem outras integrais, outras maneiras de calcular a integral, algumas que generalizam o conceito que a gente está vendo aqui, mas
a definição é um pouquinho mais sofisticada, precisa de outras ferramentas que vocês não viram ainda, tá? Então a integral de Riemann, ela precisa de dois elementos básicos, tá? Então a gente começa, tá? Podia ser um pouco mais geral ainda falando de integral de Riemann, tá? Mas a gente vai falar de integral de Riemann de uma função definida no intervalo AB, chegando em R, tá? Possíveis extensões do que a gente está fazendo aqui é intervalo aberto, ou no A ou no B, e permitir que A ou B sejam infinitos, tá? Por exemplo, um intervalo ilimitado, e eu podia querer também, aqui eu vou pôr a hipótese de que a f é uma função limitada, ou seja, dentro do intervalo AB, ela não tem chance de explodir para infinito em algum ponto, tá? Não precisa ser contínua, mas eu quero que ela seja limitada. Então as opções de generalização são intervalos abertos, intervalos ilimitados e funções ilimitadas, tá? A primeira coisa que a gente faz, quando vai fazer integral de Riemann, é dividir o nosso intervalo, tá? Então a gente faz o que a gente chama de uma partição do intervalo AB. E o que é isso? Particionar o intervalo AB é nada mais nada menos do que escolher ao acaso ou de caso pensado pontos dentro do intervalo AB, tá? Então, o primeiro ponto eu vou querer que seja o extremo. Você pode escolher qualquer coisa, menos os da borda, tá? Os pontos dos extremos do intervalo têm que pertencer à partição. Então, vai ser uma coleção de números T1, T2, Tn em ordem crescente, de modo que o primeiro é o extremo esquerdo do intervalo e o último é o extremo direito do intervalo, tá? Então, a minha coleção eu vou chamar de P. São exatamente os TI para ir indo de 0 até N, tá bom? Então, são N mais 1 pontos que dividem o intervalo AB em N mais 1, em N subintervalos, né? Eu tenho N mais 1 pontos e eu divido esses caras como eu bem entender. Então, eu tenho aqui o ponto A, que é o T0. Tenho aqui o ponto B, que é o Tn. E os outros eu posso dividir como for, né? Pode ser tudo igualmente espaçado, subintervalinhos iguais, podem ser de tamanhos diferentes, tá? O importante é, o T1 está aqui, o T2 está mais pertinho, o T3 aqui. Essa é uma possível partição, tá? T4 aqui, bom, T5, né? Tenho 6 pontos. O que é a norma da partição? Tá? A norma de P é... A gente vai denotar por módulo de P assim, tá? Um abuso de notação. Norma de P é igual ao máximo para I indo de 1 até N, né? Vamos escrever assim, então, o máximo dos delta TI para I indo de 1 até N. Tá? Quem que é o delta TI? Isso aqui é o TI menos 1. Tá? Então, quem que é o delta T1? Delta T1 é o T1 menos T0, é o tamanho. Esses delta TI são a medida de cada um dos subintervalos. Quem que é, então, a norma da partição? O tamanho do maior subintervalo que ela tem. Nesse caso aqui seria o T4 menos T3. Tá? A norma da partição seria esse tamanho desse intervalo, que é maior do que todos os outros. Qual que é a intenção no futuro? A gente tomar partições de modo que a norma vá para zero, ou seja, o maior dos intervalos tende para zero. Se o maior dos intervalos tende a ter tamanho zero, todos os outros vão tender também. Tá? Então, isso é uma partição, beleza? A gente tem, então, dado uma partição, feita uma partição do intervalo AB, e dada essa função f, eu tenho o que a gente chama soma de Riemann, tá? O que é a soma de Riemann de uma função? Depois a gente interpreta ela geometricamente.
você vai fazer o seguinte. Eu tenho a F, tenho a partição P, dada pelos pontos TI, e indo de 0 até N. E aí eu vou escolher números CI, tá? Onde cada CI está dentro do intervalo TI menos 1 TI. Tá bom? E aqui eu vou pegar o I entre 1 e N. Então, o C1 é um cara que está no primeiro intervalo de T0 até T1. O C2 está no intervalo T1, T2. O C3 no intervalo T3, T2 e assim por diante. E aí, então, o que eu vou dizer? A minha soma de Riemann S da função f mediante a partição C e mediante a escolha desses pontos CI, o que ela é? É uma soma, tá? Então eu vou escrever com a notação de somatório e a gente já explica isso. Para i indo de 1 até n, de quem? Do valor da função nos pontos que eu escolhi, os pontos intermediários, vezes ΔXi. Tá? ΔTi, né? Estou chamando de t. Tudo bem? Então, isso é uma soma de Riemann. Geometricamente, o que significa esse cara? Né? É uma soma de áreas de pequenos retângulos. Eu vou desenhar tudo no primeiro quadrante aqui, mas não precisa, tá? Então, você tem uma função, um gráfico de uma função aqui. Aqui está teu ponto A, aqui está o B. Então, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer para ter uma partição? Esse cara é meu T0, para ter uma soma de Riemann. É escrever uma partição, né? Então, eu vou pegar o meu intervalo AB e particionar. Vamos fazer alguma coisa aqui, tá? Vou pegar esse cara aqui como sendo T1, esse aqui como sendo T2, T3 aqui e o T4 aqui, tá? Não precisam ser todos iguais, como eu disse. Então, o que eu tenho? O que vai ser minha soma de Riemann? Fiz a partição? Fiz. Vou escolher, em cada ponto, em cada subintervalo, eu vou escolher algum valor ali, tá? Então, vamos fazer uma escolha do CI primeiro em amarelo. Então, esse aqui vai ser meu C1. Aqui eu vou pegar o C2. Aqui eu estou pegando o C3. O C4 eu vou pegar bem no meio. E o C5 vai ser o cara da esquerda. Pode ser um dos extremos do intervalo, né? O CI está no intervalo fechado. Tudo bem? Joia. Então, o que é cada uma dessas parcelas, dessas somas de Riemann? Deixa eu indicar o meu C4 aqui, ó. Então vamos lá, o que é a minha soma de Riemann? Eu vou calcular o valor f de C, por exemplo, i vai de 1 até n, né? Você pode pensar nisso aqui como lá na computação um for. For i de 1 até n, faça soma igual a soma mais isso aqui. Ele vai incrementando parcelas dessa natureza conforme o i percorre o índice de 1 até n. Então é f de C1 delta T1 mais f de C2 delta T2, blá blá blá, tá? Essa coisa que eu falei do for é bom você inicializar a soma com 0 antes. Mas tudo bem, o que a gente faz? Quando i for 1, vai ser o f de C1. Tá? Então vai ser esta quantidade vezes qual quantidade? O delta T1, que é o tamanho do intervalo. O que é isso geometricamente? É nada mais nada menos que a área desse retângulo aqui. Tudo bem? Isso é a primeira parcela da soma de Riemann, é a área desse retângulo. O que é a segunda parcela? É quando i é igual a 2. Então vai ser o f de C2, vai ser essa altura vezes esse comprimento. Então eu vou ter o quê? Um retângulo com altura igual a f de C2 e base igual a delta T1. Tá bom? No C3, quando i for igual a 3, vai ser aqui. Eu vou ter um retângulo desses. Tá bom? No 4, quando i for 4, vou pegar o f de C4 e vou construir um retângulo assim. Você vê que às vezes ele fica para cima, às vezes fica para baixo.
dentro de um mesmo retângulo, uma parte para cima, outra para baixo, tudo bem. E o último eu peguei o f de C5 assim, tá? Então, a soma das áreas dos retângulos amarelos é a soma de Riemann em relação à escolha dos 6 amarelos. Tudo bem? Poderia ter feito outra, né? Se eu fizesse outra escolha dos 6, por exemplo, se eu boto o C1 aqui, ó, eu vou ter um outro retângulo. Para a mesma partição, um outro retângulo, né? Pego o C2 aqui. Aqui a função está muito, entre aspas, constante, você não vê diferença. Se eu pegasse um C3 aqui, são duas partições diferentes. Quer dizer, desculpa, duas somas de Riemann diferentes para a mesma partição, inclusive, né? Se eu pego o C4 aqui, eu vou ter um outro retângulo aqui embaixo. Então o que acontece? Se eu pego, por exemplo, no extremo final, o C5 como sendo o extremo esquerdo do intervalo, vai ser isso. Tá? Então, para uma mesma partição, eu tenho infinitas somas de Riemann diferentes, porque eu posso escolher, dentro de cada intervalo diferente, infinitos CIs. Então você escolhe os CIs e faz a soma. Você pode combinar de escolher sempre o ponto médio e tudo mais. Tá? O que a gente percebe nessa figura? Que a soma das áreas dos retângulos amarelos é uma aproximação para a área embaixo do gráfico. Qual que seria uma maneira de tentar melhorar isso, né? Tentar melhorar essa aproximação. Para melhorar essa aproximação, eu escolho... Vamos pegar um retângulo específico, tá? Então eu tenho aqui o TI-1, tenho aqui o TI, tá? Tenho a minha função... Vamos desenhar uma coisa estritamente crescente assim, só para ficar mais fácil de entender, tá? Então, na hora que eu vou fazer a soma de Riemann, se eu pego, vou fazer tudo em amarelinho aqui, tá? Eu escolho este CI, essa parcela vai me dar o quê? Vai produzir esse retângulo aqui, né? Como uma aproximação, tá bom? Qual que é um jeito de eu melhorar essa aproximação? Eu queria pegar esses caras aqui, né? Um jeito de melhorar essa aproximação é fazer o quê? Reparticionar o intervalo, incluindo mais pontos. Tá? Então, deixa eu escolher uma cor aqui razoavelmente visível. Talvez esse azul, né? Se eu incluo mais um ponto aqui, então eu renumero a minha partição, incluir esse ponto na partição, tá? Então esse aqui é um, vamos chamar ele de um TI-til, um cara que entrou no meio aqui. E aí quando eu for fazer a escolha, eu vou fazer em laranja, eu vou poder escolher um CI no intervalo do TI-1 até o T-til-I e outro aqui, né? Então eu vou subdividir esse retângulo, olha a mágica que vai acontecer. Com essa subdivisão eu vou ter dois retângulos laranjas ao invés de um só amarelo, né? Eu vou obter o quê? O TI está aqui, então vai ser este retângulo laranja junto com o outro retângulo laranja, né? Escolhi aqui, ó. Nesse primeiro caso ficou bem parecido. Vocês concordam que a soma das áreas dos retângulos laranjas dá uma aproximação melhor para a área embaixo do gráfico a partir em relação ao só o retângulo amarelo? Sim, né? Então essa foi a sacada na hora de definir a integral. Como é que eu obtenho uma aproximação para a área? Eu vou incluindo pontos, aumentando o número de pontos na minha partição. E se eu aumento o número de pontos, o que acontece? O tamanho dos subintervalos vai diminuir, portanto esse cara aqui vai ficar cada vez menor. Então a situação ideal, a situação limite, olha a palavra que está aparecendo de novo, a situação limite é o quê? É ter o maior número de pontos possível na partição. Qual é o maior número de pontos que eu consigo pôr? Não existe, né? Sempre dá para pôr um ponto a mais na partição e melhorar. Então eu tenho um conceito inacessível ali de fazer o número de pontos da partição tender para infinito ou, de maneira mais clara, fazer com que a norma dessa partição tenda para zero. Se a norma
partição tender para zero, se a função for bem comportada, eu vou obter uma aproximação cada vez melhor para a área embaixo do gráfico. Tá? Então, a definição de integral de Riemann é exatamente essa, né? Eu vou dizer que f é Riemann integrável, né? Porque a gente está falando da integral de Riemann. Eu poderia omitir esse adjetivo, porque a gente não vai ver nenhuma outra, tá? Mas eu vou dizer que f é integrável, ou Riemann integrável, se o limite, quando a norma da partição, eu não vou escrever o que é esse limite em termos de epsilon e delta, mas eu vou falar, tá? O limite com a norma da partição tendendo para zero das somas de Riemann da função f, qualquer que seja a partição cuja norma tenda para zero, e qualquer que seja a escolha do CI, é igual a um número L pertencente a R. Tá? Então, o limite tem que existir e é o mesmo para toda P com norma de P tendendo para zero e qualquer escolha dos CIs dada. Tá? Então, assim, você faz a partição e vai tomar partições com norma tendendo para zero. Independente de como eu escolho os pontos dentro de cada subintervalo da partição que está tendendo para zero, essas somas têm que convergir para o mesmo valor. Tá? Então, quando isso acontece, qualquer que seja a partição e qualquer que seja a escolha dos CIs, a gente diz que a f é integrável e a notação é exatamente a que você já deve ter visto, né? Eu vou dizer que a integral de a até b de f de x dx é esse número L. Tá? Então, olha só que coisa, né? A gente estudou continuidade, derivada integral. Continuidade, tinha uma definição lá, mas uma função era contínua se só o limite dela no ponto era o valor dela no ponto. Tá? Então, continuidade no fundo está ligado com limite. Derivada, definição da derivada é um limite. Integral, a definição da integral é um limite. Então, o limite é o conceito que está por trás de tudo. Tá? Esse limite aqui é diferente do limite da derivada, né? O limite da derivada era x tendendo para x0. Aqui é o limite das normas das partições. Tá? Então, o que quer dizer esse limite aqui? Ser L. Quer dizer assim, tá? Em português ou em épsilons e deltas. Dado qualquer épsilon positivo, você é capaz de encontrar uma partição de modo que, para essa partição, qualquer que seja a escolha dos CIs que você faz nos subintervalos, a diferença entre a soma de Riemann e L é menor do que epsilon. Tá bom? Isso está feito com detalhe, né? Eu escrevi isso tudo direitinho, discuti um pouco lá nos vídeos. Para quem quiser ver um pouquinho mais, eu acho bem bacana fazer isso. Tá? Bom, essa é a definição da integral de Riemann. Veja que a gente não... Agora é minha vez do cachorro latir aqui, né? Veja que essa definição ela não te dá uma mínima chance de querer calcular isso, tá? Como é que você vai calcular uma integral por essa definição? É impossível. Então o que a gente vai fazer é mirar em algum resultado que permita o cálculo dessas integrais usando o que a gente já sabe. Então vamos ver rapidamente as propriedades da integral. E depois a gente precisa aprender a calcular a integral. Isso é a coisa mais importante nesse curso, né? Calcular e saber o que aquele número significa. Então, as propriedades que a gente vai usar no cálculo da integral, isso não tem a ver com o cálculo da integral em si, são as seguintes. Você pega duas funções definidas no intervalo, no mesmo intervalo, chegando na reta, ambas integráveis. Tá? Então, o que a gente tem? A gente sabe que a integral de a mais b, de a até b, de f de x mais g de x dx,
é igual à integral de a até b de f de x dx mais a integral de a até b de g de x dx, tá? Como é que você mostra isso? Bom, a soma de Riemann da f mais g, você escreve como sendo a soma de Riemann da f mais a soma de Riemann da g e pronto, né? Dado epsilon, você faz uma menor do que epsilon sobre 2, a outra também, já foi. Se você tem uma constante multiplicando, tá? Então a integral da soma é a soma das integrais. A integral do produto não é o produto das integrais. Mas, se um dos fatores no produto for constante, aí é sim, tá? Por que isso? Porque a soma de Riemann de k vezes f, o k é uma constante, ele pula fora, né? Se você tivesse uma g de x multiplicando, ia ficar a soma de g de ci vezes f de ci. Esse cara não pula fora da somatória, não dá certo, tá bom? Então, isso aqui vale para todo k pertencente a R. O que mais? Se você tem que AF é maior ou igual que zero e contínua, com a integral de a até b, tá? Uma função contínua cuja integral vale zero, isso implica que a f tem que ser zero se a f for positiva, né? Tá? Então, não é verdade isso. Esse resultado não é verdade, por exemplo, se eu tiro a condição da f ser maior ou igual que zero. E também deixa de ser verdade se a função não for contínua, tá? Depois a gente pode até ver exemplos disso. E a terceira e última propriedade é a seguinte: você pode quebrar o domínio, né? A integral de a até b de f de x dx é igual à integral de a até c de f de x dx mais a integral de c até b de f de x dx, tá bom? Então eu posso, se você tem o intervalo inteiro AB para calcular a integral, eu posso quebrar esse intervalo em dois subintervalos e fazer a conta. Isso é bem tranquilo, né? Basta você, na partição, em cada partição que você tinha antes, você inclui o ponto C na partição e olha a soma de Riemann até aquele ponto da partição e a soma de Riemann a partir daquele ponto, né? Você quebra a tua partição do intervalo em duas subpartições, de A até C e de C até B. Mas e se o C não estava na partição? Põe ele, porque na hora que você põe, você diminuiu a norma da partição, ela é melhor ainda que a anterior, tá? Então essas são as propriedades básicas que a gente tem. Beleza, tá? E com isso, vamos tentar falar no que é um critério para integrabilidade, tá? Esse é um teorema, eu não vou conseguir demonstrar agora, mas é o que a gente vai usar. Quando que uma função... eu estou usando aqui, se a função for integrável, quando que uma função é integrável? Para a gente basta, se f é contínua, a gente já sabe o que é uma função contínua, se f é contínua, então f é integrável, tá? Então, qualquer que seja uma função contínua, a sua soma de Riemann vai convergir para o mesmo valor. E por que isso intuitivamente, né? Vamos tentar dar uma intuição. Se a função é contínua, como eu desenhei aqui, ela não apresenta saltos, tá? Então, se você escolhe um ponto CI e o outro, né, você vai estar com intervalos cada vez menorzinhos, né? Então os CIs vão estar sempre presos entre dois números muito próximos. Então na hora que eu escolho um CI para uma partição com norma bem pequena, se você escolher um outro CI, ele não vai poder estar muito longe do meu. E qual que é a coisa? Se a função é contínua, o ponto CI que você escolheu e o ponto CI que eu escolhi estão próximos, portanto o valor da f vai ser próximo, né? Então quaisquer dois CIs dentro do intervalo arbitrariamente pequeno, a diferença entre o f de um CI e o f do outro CI que você escolheu fica pequena, menor do que epsilon até. Então, as somas de Riemann para uma função contínua com escolhas de CIs muito próximos
vão ser próximas. Portanto, se uma existir, a outra vai... Se um limite existir, o outro vai existir e vice-versa. O valor do limite vai ser o mesmo e, portanto, a função é integrável. Tá? Eu escrevi... A Isabela está falando alguma coisa ali. 1 menor igual que 1 menor igual que n. Vamos ver. Pode ser que eu tenha escrito alguma coisa errada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui faltou um pingo no i, né? É isso. 1 menor igual que i menor igual que n. Tá? Isso é um i. Claro. O i está entre 1 e n. Obrigado. Tá bom? Então a gente tem essa coisa. A função, se ela for contínua, então ela é integrável. É claro que se você tiver um número finito de descontinuidades, tudo bem, tá? Vamos pensar num ponto só, também é integrável. Por quê? Suponha que você tem um ponto de descontinuidade no domínio aqui, tá? Então você tem o teu intervalo AB. Tua função ela é contínua nesse trecho e descontínua aqui, por exemplo. Tá bom? O que acontece? Na hora de você fazer a partição, eu escolho esse ponto C como sendo um membro da partição. Nesse intervalo a função é contínua? É. Se ela é contínua aqui, ela é integrável. Tá? Posso colocar o valor da função nesse ponto aqui. O valor da função num único ponto não altera o valor da integral. Tá? Por quê? Porque é um pontinho só, é um palitinho com a altura que você escolher e base zero, né? Ele contribuiria numa situação limite com um valor zero ali. Então, nesse pedaço ela é integrável e nesse outro pedaço ela também é integrável. Então, a integral em tudo vai ser, pela propriedade 4 ali, vai ser a soma da primeira integral com a segunda integral. Se ela tivesse duas continuidades, a mesma coisa. Se ela tivesse 3 continuidades, a mesma coisa. Você só começa a ficar preocupado se ela tiver um número infinito de descontinuidades, né? Mas ainda assim, ela pode ter um número infinito de descontinuidades e ser integrável, tá? Isso é uma curiosidade. Por exemplo, pega uma função que é descontínua em todos os números inteiros. Tá? Uma função que é uma escadinha, por exemplo. Ela é constante entre dois números inteiros quaisquer e descontínua nos inteiros. Exatamente naqueles pontos. Ela sobe um degrauzinho, por exemplo. Essa função vai ser integrável em qualquer intervalo. Tá? E vai ter um número infinito de descontinuidades. Na hora que você pega um intervalo, ela passa a ter um número finito. Tudo bem. O critério geral é o seguinte: ela vai ser integrável se o conjunto dos pontos onde tiver descontinuidades tiver o que a gente chama de medida nula. Não quero entrar nesses detalhes agora, mas, por exemplo, se o conjunto de descontinuidades for o conjunto dos números racionais, essa função ainda vai ser integrável. É uma função que é descontínua em todos os números racionais e somente nos racionais, a integral dela vai existir também. Ou seja, a área embaixo do gráfico. E aí um exercício interessante é tentar descobrir um exemplo de uma função que seja descontínua só nos racionais. A gente já viu um exemplo aqui, né? Aquela função que era o 2.2D da lista. Quem pergunta? Professor, licença, é que tem várias perguntas no chat sobre o dx. Eu não tô vendo, eu vou falar aqui. Abri agora, tô vendo. Legal, obrigado. A Isabela pergunta: a notação com dx é por ser o menor x possível? Não entendi muito bem o que significa o dx multiplicando f de x. Por que na primeira propriedade só o g está acompanhado do dx? Bom, isso não era para acontecer, Prata. Vamos dar uma olhada lá. O que está acontecendo? Aqui do lado esquerdo, né? Aqui é o f mais g, é tudo antes do dx, tá? Se você quiser enxergar um parênteses aqui, pode.
é a função soma, né? Isso aqui, se você quiser olhar, é a função f mais g calculada em x, tá bom? Então é a função f mais g calculada em x dx. Olha, esse dx para a gente vai ser uma coisa puramente formal, tá? E você pode pensar do ponto de vista físico que o dx seria esse incremento infinitesimal aqui no domínio, tá? Esses ΔTi, quando a norma da partição tende para zero, eles viram dxi. Lembra na notação do Leibniz, né? Para derivada, por exemplo, ele escrevia assim, df dx, um certo ponto x0, o que era? Era o limite quando ΔX tende para zero, de ΔY, né? O ΔF, se você quiser, sobre ΔX. Quem que é o ΔX? É o x menos x0, tá? Isso aqui era o ΔX. ΔX tender para zero é fazer o x tender para x0, tá bom? O que é o ΔF? A variação do valor da f. Então, f de x0 mais ΔX, que é o x0 mais h, né? Aqui, se você quiser botar h tendendo para zero, ΔX tendendo para zero. Então, aqui vai ser isso menos f de x0 sobre ΔX. Tá bom? É tudo a mesma coisa. Então, infinitesimalmente, esse ΔX, o ΔT, está virando um dt ou dx aqui. Tá? Para formalizar isso, a Isabela que perguntou, né? O Henrico, seu amigo lá do IME, está fazendo um curso de cálculo integral onde a gente tenta exatamente justificar o significado desse dx dentro da integral. Tá? E para isso a gente estuda o que a gente chama de formas diferenciais. Então, o f de x dx é uma forma diferencial, se você quiser pensar assim. O que a gente está fazendo é integrar uma forma diferencial. Mas eu acho que não é para falar isso no cálculo 1, tá? Por enquanto a gente pensa na situação limite aqui, né? Você tem f de algum cara aqui dentro, de um certo x, multiplicado por um ΔX bem pequenininho. Quando eu faço ΔX tender para zero, essa soma... Você percebe o que acontece? Essa cobrinha aqui, né, a intuição e a notação vem disso, né? É um S para representar uma soma de A até B de F calculado em algum ponto vezes um incremento bem pequeno de variação em torno desse ponto. Então, essa somatória que tem N parcelas, quando eu faço a norma da partição tender para zero, esse N está tendendo para infinito. Então, essa soma tende, no limite, ela vai ter um número infinito de parcelas, e eu represento essa somatória limite como esse S de A até B para f de x dx. O CI some da notação, né? Por que ele some da notação? Porque eu peço justamente que o valor dessa soma seja o mesmo, independente da escolha dos CIs. Então eu não preciso dizer qual CI que eu estou usando, porque o resultado é sempre o mesmo. Tá bom? É uma coisa, assim, justificar direitinho o que é S dx é um trabalho um pouquinho mais duro, que requer um pouquinho mais de maturidade matemática, né? Vamos dizer, você está ali num terceiro ano do bacharelado em matemática, mais ou menos. Assim, tem uns artigos, o conceito de formas diferenciais nasceu, e aí as pessoas na época diziam assim, o que é uma forma diferencial? É uma coisa que aparece depois do símbolo de integral. E vamos fazer conta com isso. Até formalizar direito demorou um tempo, né? Quem fez essas coisas foi um matemático chamado Élie Cartan. Tá bom? Então, a gente não vai se preocupar com o significado desse dx, exceto pensar que ele é um incremento infinitesimal na variável da função. Ou, por exemplo, para indicar qual é a variável na qual o AB está variando, né? A f poderia ter dois argumentos, poderia ser uma f de xt, e quando eu escrevo assim, integral de f de xt dx, é porque é o x que está variando de A até B,
e o t é um parâmetro fixado ali. Temos mais comentários. Isso, Prata, o dx seria o limite dos ΔT, tá? Exatamente. Se eu escondo o chat, ele faz um barulhinho para mim, e aí eu vejo que vocês fizeram a pergunta, eu vou fazer isso, tá? Aí eu fico sendo notificado das perguntas. Tá bom, então essas são as propriedades, a gente só vai lidar com a integral de funções contínuas ou contínuas por pedaços, e se ela for contínua por pedaços, você quebra em cada bloquinho de descontinuidade e vai assim, tá? Então vamos lá. Como é que a gente usa isso para calcular áreas de funções, né? Áreas sobre gráficos. Tá? Veja que eu ainda não ensinei a calcular uma integral sequer, né? A gente calculou uma no primeiro dia de aula, né? Faz tempo, eu sei que você não lembra, aconteceu muita coisa chata nesse meio do caminho. Mas lembra, a gente calculou... a gente pegou a função f de x igual a x ao quadrado, né? E olhamos para ela de 0 até 1. E a gente fez uma partição aqui em n pedacinhos iguais. E escolheu, acho que sempre o extremo esquerdo. E fez o que a gente fez naquele dia foi exatamente calcular a soma de Riemann para esses retângulos aqui. Tá? E aí o que a gente mostrou? Que quando n tendia para infinito, essa soma de Riemann se aproximava de 1/3. Mas veja, ali o que a gente fez? Eu sempre escolhi o extremo esquerdo. Nada me garante que se eu escolhesse o ponto médio ia dar outro valor. Se eu escolhesse o extremo direito ia dar outro valor. Eu não sei. Mas, em vista desse teorema aqui, ó, a gente sabe que está tudo certo. Por quê? A função x ao quadrado é uma função contínua. Então ela é integrável. Beleza. Se ela é integrável, a soma de Riemann, não importa como eu escolha os pontos dentro do intervalo, o valor para o qual ela vai convergir vai ser sempre o mesmo. Então, eu peguei uma partição específica, peguei uma escolha de 6 específica e fiz a conta, deu 1/3. Como a minha função é contínua, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você fizer partições do jeito que você quiser, e dentro dessa partição escolher os pontos CI do jeito que você quiser, a tua conta tem que dar 1/3 também. Tá? Ou seja, quando a função é contínua, as somas de Riemann todas convergem para o mesmo valor. Tá bom? Então, se eu sei que a minha função é contínua, eu consigo criar um método para obter uma aproximação razoável. Então, como a minha função é contínua, eu fiz isso. Dividi em intervalos iguais e peguei sempre o da esquerda. Eu posso fazer um programinha de computador para calcular essa soma, né? Eu pego, por exemplo, x ao cubo, faço essa conta, divido o intervalo 0, 1 em n partes iguais, pego sempre o extremo esquerdo e vou fazer essa soma. Vai dar uma soma de... Você vai ter i sobre n, né? Ao cubo, vezes o intervalinho ali que é 1 sobre n. Então vai ficar 1 sobre n à quarta, vezes a soma dos cubos. Você tem uma fórmula para a soma dos cubos, eu mostrei como é que faz. Com essa fórmula, você calcula, vai dar uma expressão que depende de n, calcula o limite com n tendendo para infinito. Se você não errar nada, eu juro que vai dar 1/4. Ou seja, o limite daquela soma de Riemann para aquela partição, com aquela escolha do 6, deu 1/4. Com qualquer outra também vai dar 1/4, porque x ao cubo é contínuo. Isso é muito legal, né? Então você tem um algoritmo para obter aproximações, e você pode fazer no computador, né? Fala, bom, eu vou dividir em 1000 pedacinhos e fazer a conta. Se eu dividir em 1 milhão de pedacinhos, eu vou obter um valor mais próximo do real. Tenta fazer isso. Você já aprendeu alguma coisinha de Python lá no Mac 2166? Dá para programar isso tranquilamente e você vai ver a coisa em ação, funcionando. Tá? Tem comentário aqui no chat, deixa eu ver. É verdade. Eu não vou... Você já teve um choque inicial com integração, às vezes até é desnecessário, mas tudo bem.
talvez isso devesse ser abordado num segundo semestre, né? Depois que você já viu o cálculo 1, mas é assim. Tá, então, o cálculo de áreas. O que a gente viu até agora, né? Se você tem uma f positiva e integrável, a integral ela vai... integrável? A integral vai ser exatamente a área embaixo do gráfico, tá? Então, eu vou definir como A a área entre o eixo OX e o gráfico de f com x entre A e B, tá? Então, se A é essa área, a gente tem que, do que a gente viu agora, exatamente isso, tá? A área é dada pela integral. Então, se você tem uma função positiva e contínua, por exemplo, basta integrável, o que é a área embaixo do seu gráfico, né? Você tem aqui dois pontos A e B. Ela tem que ser, eu vou desenhar contínua, tá? Então, o que é essa área aqui? Essa quantidade é exatamente a integral de A até B de f de x dx, tá? Essa definição de área de uma função positiva. O que acontece se a tua função for negativa? Aí você pode ter um problema, né? Por exemplo, se você tem uma função, tá, vou desenhar um gráfico que você já conhece, né? Por exemplo, uma coisa tipo um seno da vida, tá? Então você tem aqui teu ponto B e aqui teu ponto A. O que é essa área? Tem que tomar um cuidado, né? Se você calcular essa integral, tá? Então se você tem aqui o gráfico da tua f, corre muito risco dessa integral de A até B da f dar zero. Por quê? Porque todas as somas de Riemann, todo carinha positivo que você soma desse lado, tem um cara negativo com o mesmo valor do outro, tá? Suponha que o gráfico é simétrico aqui, tá? É bem tipo, pensa no seno de 0 a 2π, tá? Tudo que você somar positivamente aqui, com f de x positivo, você vai ter o f de x negativo aqui. Dá vontade de dizer que a área embaixo do gráfico é zero? Não, né? O que eu preciso fazer para ter essa área? Eu pego a parte, o módulo da f, né? Eu rebato ela para cá. Então vai ser assim. Então a área vai ser a integral de A até B, não da f, mas do módulo da f de x. Ah, professor, mas isso não estraga a função? Olha, a original, a f é contínua. Se a f é contínua, o módulo da f é contínua. Por quê? Módulo é contínuo, f é contínua, eu estou com uma composta de contínuos. Então, nada de estranho aqui. Tá? Então, se f é integrável, módulo de f também vai ser. Módulo de f tem menos descontinuidades do que f. Ela pode deixar de ser derivável, mas eu não estou falando de derivada aqui ainda, né? Então, bacana. E o que é isso? Nesse caso concreto, a gente quebra em dois pedacinhos, né? Se esse número aqui, se esse ponto onde ela troca de sinal é c, eu quebro em duas integrais. Vai ficar a integral de a até c do módulo de f, mais a integral de c até b. Estou usando aquela propriedade a última ali de novo, né? Que está ali do lado esquerdo, tá bom? E aí o que acontece aqui? De A até C, a tua função é positiva, não é? Então o módulo de f é ela própria. E de B até C, a tua função é negativa. Então o que vai acontecer? Eu vou ter, se f é negativa, o módulo de f é menos f.
Então é menos 1 vezes f, pela segunda propriedade esse menos 1 pula fora da integral, uma constante. Integral de c até b de f de x dx. Tá? Não vá dizer, por favor, que isso aqui é zero porque é um número menos o outro. Eles não são iguais, né? Aqui é a área embaixo de A até C, é esse primeiro pedaço amarelinho. E o outro, com o sinal de menos, é exatamente esse pedaço aqui. Tá bom? Então isso aqui com certeza é um número que é maior do que zero. Maior ou igual que zero, vai. Pode, se a f fosse constante igual a zero, daria zero. Tá bom? Então, para calcular a área embaixo, a área sobre um gráfico, o que você integra é um módulo da função para garantir que você tem um número positivo. Sem o módulo, você está calculando o que a gente chamaria de uma área com sinal. E aí você pode ter figuras que têm área, mas a área com sinal é zero porque ela tem uma simetria que um lado cancelou o outro. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. A outra situação relativa a cálculo de áreas que a gente tem é calcular a área entre dois gráficos, né? Então você tem duas funções e eu quero a região delimitada, a área da região delimitada entre elas, né? Então eu tenho aqui um gráfico de uma certa função f e tenho aqui o gráfico da função g. Tá? Elas trocaram de sinal algumas vezes. E aí a minha área, bom, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, né? Vamos ficar perto do zero. Tá, então eu tenho aqui meu ponto A. Vou tirar um pouquinho daqui também. Tenho aqui meu ponto B. Tá? E a região que eu quero calcular é exatamente essa aqui, ó. A integral vai resolver isso pra gente. Como é que você vai fazer essa conta? Ela é, por exemplo, nesse trecho aqui você tem um ponto, né? Vou chamar esse cara aqui de C1, sei lá. Não tem nada a ver com o C1 da soma de Riemann, né? Mas no trecho de A até C1, você está pegando a G está por cima, então vai ser a área embaixo do gráfico da G. Então, vou pintar de amarelinho o da G. Menos a área embaixo do gráfico da F, que eu vou pintar de laranja. Então a área que eu quero é o amarelo menos o laranja, né? Dá só essa parte branquinha aqui. Tá bom? Então é sempre a de cima menos a de baixo. Nesse outro trecho, até C2, a F está por cima, tá bom? E a G está por baixo. O que eu vou fazer? Vai ser a área da F, embaixo da F, menos a área embaixo da G. Ou seja, nesse trecho vai ser a integral da F menos G. No trecho seguinte vai ser de novo a integral da G menos F e depois no final a integral da F menos G. O que você está fazendo? É sempre a conta da maior menos a menor, né? Isso a gente resolve de uma vez assim, ó. A área vai ser a integral de A até B do módulo de f de x menos g de x. Tá? Isso aqui dá conta de você resolver quem está por cima e quem está por baixo. Se a f for maior do que a g, você simplesmente ignora o módulo, vai ficar integral da f menos g, que pelas propriedades 1 e 2, o que é a integral de f menos g? A integral de f menos a integral da g. Né? Põe um k igual a menos 1 aqui, ó. Põe f mais menos 1 vezes g. O menos 1 vai ficar aqui, pula fora pela propriedade de baixo da integral da f menos a da g. Tá? Então, se a f está por cima da g, é a diferença entre a área do eixo x até f menos a do eixo x até g. Dá só esse miolinho. Nesse segundo trecho, onde a g está por cima, se a g é maior do que a f, esse cara é negativo. E se esse cara é negativo, vai ter um sinal de menos, vai ficar menos g vai dar g menos f. Então, nesse trecho vai dar automaticamente g menos f. Aqui tem um C3, né? Vai dar g menos f, que é a área embaixo da g menos a área embaixo da f. Tá bom? Tem uma pergunta aqui, deixa eu olhar. Professor, em cálculo 1 vamos chegar a ver integral de funções compostas ou produto? Sim, Yasmin, isso vai acontecer na segunda-feira, tá?
E aí, mas a tua pergunta, ela é interessante, né? Porque tem duas coisas. O que eu estou falando agora é a integral, que a gente não viu como calcular ainda. O que tem depois é o que a gente chama de primitivas, que eu vou falar ainda hoje, que vão ser uma coisa que vai ajudar a gente a calcular integrais. Tá? Então, calcular, quando eu te falo a integral de uma função, não importa se ela é o produto de duas ou uma composta de duas. Se ela for integrável, vai ter a área embaixo do gráfico dela e vai dar um número. Como que eu calculo esse número? Para isso eu vou ter que saber um negócio que eu vou falar daqui a pouco, que é o teorema fundamental do cálculo. E para ele, aí sim eu vou precisar descobrir o que a gente chama de primitivas ou antiderivadas de funções. E aí o que a gente vê em seguida são técnicas. Se essa função aqui for um produto, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma técnica de calcular primitiva que é a inversa da derivação de funções compostas. Ela é um produto. Como é que eu vou fazer? Bom, se for um produto, ela pode ser a derivada de alguma composta ou pode ser a derivada de um produto também. Então a gente vai, depois que eu entender direitinho o que eu quero fazer como cálculo de áreas, eu vou ver como calcular, e o como calcular eu vou precisar das primitivas que tem mais a ver com isso que você está falando aí, tá bom? Então, não confunda primitiva com integral. Uma primitiva serve como ferramenta para calcular integrais, mas não é a única, tá bom? Então, tá claro que quando você tem a área entre dois gráficos, é sempre o gráfico de cima menos o gráfico de baixo, e se eles ficam trocando de sinal no intervalo que você está interessado, o que resolve é o módulo da diferença. E tanto faz você escrever f menos g ou g menos f aqui dentro do módulo, né? Isso é a mesma coisa. Ok, então vimos essas coisas. Eu vou colocar exercícios, tá? Vou tentar soltar uma lista hoje, que vai ter a parte de problemas de máximo e mínimo que vimos na aula passada e os exercícios de integral também. Tá, então área sobre gráficos, vamos falar, já que a Yasmin tocou no ponto, vamos falar de primitivas, né? Tá, então o que são primitivas e o que isso tem a ver? Essa foi a sacada do Newton, na verdade, né? O teorema fundamental do cálculo é o que relaciona primitivas com o cálculo de integrais. Então vamos lá, primitivas, né? Se eu te dou uma f, então eu vou dizer assim, ó, fão. Melhor. Pega uma f definida num certo conjunto A, contido em R, tá bom? Tenho dado. Então, o que é uma primitiva? Fão. Aqui é importantíssimo, crucial que o domínio da fão seja o mesmo da f', tá? Fão de A contido em R é uma primitiva de f' quando se a derivada da fão é a f', tá bom? Então é o undo da derivada, se você quiser pensar. Então em todo ponto a primitiva é uma função que quando eu derivo dá a função original, tá bom? Então exemplos. Podemos fazer exemplos? Podemos, né? Se eu te dou f de x igual a x quadrado, o que é uma primitiva? É uma função que quando eu derivo dá x quadrado. Vai. Corrida no chat. Me fala uma função que quando eu deriva dá x ao quadrado. 1 segundo.
Tem um delayzinho da internet, eu vou esperar um pouco. Ninguém respondeu? Então vou eu. Opa! Apareceu ali, vamos lá. X ao cubo sobre 3, perfeito. X ao cubo sobre 3 é uma primitiva, né? Por quê? Quando eu derivo x ao cubo sobre 3, vai a regra do tombo, né? Vai ficar 3x ao quadrado sobre 3, cancela o 3 que está multiplicando, x quadrado. Legal. Se você pega f de x igual a cosseno de x, me fala uma função que quando deriva dá cosseno de x. Seno de x, muito bem. Pega... Essa aqui eu vou colocar aqui e depois vocês pensam. Enquanto vocês pensam, eu vou comentar nas outras. Tangente de x vezes secante ao quadrado de x. Me fala uma função que quando deriva dá isso. Não vale pôr no Wolfram, tá? Enquanto você pensa, enquanto você está pensando, tenta em paralelo me dizer outra função que quando eu derivo dá x ao cubo sobre 3. O Rafas botou lá seno de x mais 1 milhão. É verdade, né? Se eu colocar aqui seno de x mais 1 milhão, funciona, né? Bom, vou pôr 1000 só, né? Se eu botar menos 1000 também vai, né? Não importa. Qualquer constante que eu colocar aqui, dá certo. Aqui também, né? Qualquer constante que eu colocar aqui vai dar certo, porque na hora que eu derivar, essa constante desaparece. Vamos tentar estabelecer isso já já. Tá bom? Então, alguém descobriu uma função que quando deriva dá assim? Olha, vamos pensar. Se quando eu derivei... eu estou querendo alguém que quando deriva dá isso, né? E quando eu derivei apareceu um produto, né? Tipicamente, o que vira produto quando a gente deriva? Na direção da pergunta da Yasmin. A regra de derivação que transforma alguma coisa em produtos é a regra da cadeia, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar ver se isso aqui é alguma função, a derivada de alguma composta, tá? E aqui é fácil de ver. Tá, faz tempo que você não mexe com isso, talvez, eu espero que não, né? Mas quem que é a derivada do tangente? A derivada do tangente é secante ao quadrado. Então eu tenho um produto de uma função com a sua derivada. Então tá na cara que isso aqui, o que eu derivo, né? Quando você pega, se você tem uma f e eleva ela ao quadrado, quando você deriva, o que dá? Pela regra da cadeia, tem a elevar ao quadrado, então é derivada do elevar ao quadrado, 2 vezes ela, vezes a derivada dela, f'. Cara, é exatamente o que a gente tem aqui, só que não tem o 2 multiplicando, né? Então se eu dividisse aqui por 2, como o meio é uma constante, ele pula fora da derivada e matou. Então isso aqui é direto, a primitiva é tangente ao quadrado de x sobre 2. Tá? Meio da tangente ao quadrado. Quando se deriva isso, vai ser 2 vezes a tangente sobre 2, cancelou 2, vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Acabou. Tá bom? Então isso aqui funciona assim sempre. Isso me permitiu descobrir esta derivada aí. Essa primitiva, na verdade. Tá bom? Então, observações que a gente tem, né, são teoremas, na verdade, mas obs. 1. Se Fão e Gzão são primitivas
de f', então o que a gente conclui? Que f' de x é igual a gzão de x mais k, ou seja, a diferença entre duas primitivas de uma função é sempre uma constante. E é por isso que eu posso somar essa constante no final de qualquer coisa, assim como eu posso somar aqui também, né? Tá? Onde k é uma constante real, né? Nos 3 itens, k uma constante. E é por que isso? Isso aqui segue direto do teorema do valor médio, né? De novo. O que acontece? Se f é uma primitiva, f é uma primitiva da f', você tem isso. E gzão ser uma primitiva da f', você tem isso. Então, subtraindo, você vai ter que f' menos g' é igual a zero. Ou seja, de novo, né? A derivada de f menos g é zero. Portanto, f1 menos gzão é uma constante. Aí você passa de volta o g para o lado de lá, já foi. 2. Isso aqui depende de uma coisa que chama teorema do valor médio para integral, tá? E vale o seguinte, ó, se f' é contínua, quando que existe uma primitiva, né? Toda função contínua tem primitiva. Se f é contínua, então existe primitiva para f'. Tá, e se tem uma, tem infinitas, né? Porque basta somar uma constante. Ou seja, esse exercício que a gente fez com esses 3 exemplos aqui, foram muito fáceis, né? X² é até derivável, todas aqui são deriváveis. Acha uma função que quando deriva da x ao quadrado. Achei. Acha uma função que quando deriva da cosseno. Seno. Acha uma função que quando deriva da seno. Pensa aí. Acha uma função que quando deriva da tangente vezes secante ao quadrado. Achei. O que essa observação 2 está dizendo é o seguinte, é que essa afirmação vale para qualquer função contínua. Tá? Então, por exemplo, f de x igual a e elevado a menos x² tem primitiva, porque é uma função contínua, né? Agora, tem primitiva, porque é contínua. Quem é? É possível mostrar isso, demonstrar que eu não consigo escrever, tá bom? Existe uma função que quando eu derivo da e elevado a menos x², mas ela não tem uma fórmula que eu consiga escrever usando todas as funções que a gente conhece. Essa você pode tentar, joga lá no Wolfram, põe integrate e a menos x², você vai ver o que aparece. A função que ele declara como sendo integral é uma função chamada função erro, error function. E aí você fala, bom, não é que deu errado, é que é uma função que não tem fórmula, mas ela existe. É uma regra que para cada x associa um outro número f' de x, que é uma função derivável, cuja derivada é e elevado a menos x², mas eu não tenho uma fórmula concreta para o f' de x. Tá bom? Então, calcular primitivas é uma coisa que a gente vai fazer muito daqui para frente, tá? E o que dá para mostrar é o seguinte, né? A gente pode, assim, quem é um algoritmo, que não é um algoritmo na verdade, mas o f' de x, o que ele é na verdade? Ele é a integral de a, um ponto a qualquer do domínio da f' até x, f de x. Tá? Isso eu fiz lá no vídeo, eu mostro que esse cara é a primitiva da f. Tá? Para isso a gente precisa do teorema do valor médio para integral.
Eu vou pedir que vocês olhem isso no vídeo também, tá? Então, esse cara é primitiva. Geometricamente, o que ele significa? Se você tem a tua função f', tá? Ela está definida num certo domínio lá. Vamos supor que o ponto A pertence ao domínio. Então eu tenho a minha função f' aqui. Bonita. Podia ser negativa também, tá? Vamos fazer isso. Ela vem negativa, depois sobe e tudo mais. Essa aqui é a minha f', tá? O que é o f' de x? O que quer dizer a integral de a até x? A integral de a até x da f' é essa área aqui, né? Então, esse número é o f' de x1. O que é o f' de x2 quando x2 está aqui? Vou fazer de amarelo, para não confundir. Esse aqui é o número x2. O que é o f' de x2? Vai ser toda a área embaixo do gráfico até o x2. E aí eu te pergunto, tudo que está pintado de amarelo é o f' de x2. Você percebe que o valor do f' de x2 ele é menor. Se o x1 estivesse bem aqui onde ela vale 0, a f', o f' de x2 seria menor que o f' de x1, porque o f' de x1 é toda essa área positiva e o f' de x2 vai descontar esse pedaço, porque a f é negativa aqui, né? A integral desse ponto até esse da f' é um valor negativo, porque as somas de Riemann são negativas. Então, o f' de x2 é menor do que o f' de x1. Tá bom? Então, a área acumulada de A até x, para cada número x, vai me dar um número. Então, para cada x, eu olho a área acumulada até o x. Essa função, que para cada x me dá essa área acumulada, é uma função derivável, e a derivada dela é o f' de x. Tá? Eu fiz essa conta lá nos vídeos. Acho que vale a pena vocês olharem também. Deixa eu tentar falar do teorema fundamental do cálculo, rapidamente. Tá muito rápido? Tá. Tá um pouco, né, Luísa? É, eu sei. Vamos, assim, a ideia é eu tô tentando passar rápido na teoria para a gente tentar focar nos exercícios. Mas qualquer dúvida que vocês tenham disso, por favor, escrevam no fórum ou perguntem aqui que eu vou dar o ritmo com vocês, tá? A pergunta do Daniel... essa última parte é a mais difícil mesmo. Deixa eu só ver o Daniel aqui. Professor, f vezes g pode vir de uma regra do produto em que uma das derivadas é zero? Então, essa fórmula ela precisa valer para todo x, né? E quando que você tem uma função cuja derivada é zero em todos os pontos? Quando uma das duas é constante, tá bom? Então, um produto desses, ele só viria de uma derivada de um produto quando um dos fatores é constante, e aí não tem graça. Tá? Tipicamente, produtos assim, f vezes g, é a derivada de alguma composta. Porque se fosse um produto, a derivada teria duas parcelas, né? A gente vai ver isso nas aulas da semana que vem. Vamos voltar lá para a coisa da Isabela. A primitiva, eu acho que se eu fizer o teorema fundamental do cálculo agora, isso aqui vai ficar mais claro, mas a ideia é essa. A função que acumula áreas, né? Você tem, por exemplo, um gráfico aqui. Vamos fazer positivo para não limpar a ideia melhor, né? Você tem uma f', aí, definida de A até B, tá bom? Então eu escolho um x aqui no meio. O que é essa área aqui? Essa área é exatamente igual à integral de A até x. Eu vou mudar a letra ali para não confundir, tá bom? f de t dt. Talvez isso tenha criado uma confusão aqui, né? Troca a variável aqui. T dt. Tá bom?
Então, essa área é uma área acumulada de A até x. Conforme o x varia, se eu pegar um outro x, eu vou ter uma outra área acumulada. Então, para cada x, eu associo um número que é quem? A área, embaixo do gráfico, eventualmente com sinal, se a f for negativa, de f de t dt. Tá? Então, é a área acumulada embaixo do gráfico da f entre a e x. Isso é uma função, né? Para cada número eu estou te dando outro. Tudo bem? E essa função, então, eu vou chamar de fão. Fão de x. O que eu fiz lá no vídeo que você vai olhar daqui a pouco, ou quando puder? A gente mostra que a derivada da fão em cada ponto é o f'. E eu vou tentar te dar uma intuição geométrica disso, tá? Qual que é a derivada não é a taxa de variação? Então eu estou com o fão de x é essa área. Qual que é o incremento? Né? O que é eu incrementar um pouquinho essa área? É andar um pouquinho aqui para um x mais h e ver o quanto que a área muda. Né? Quando eu faço esse h tender para zero, o que eu estou incrementando? Eu estou colocando um palitinho bem fininho aqui do lado. E qual que é a altura desse palitinho bem fininho? Se a f for contínua, essa altura vai ser muito próxima do f de x. Então, no limite, a taxa incremental da área embaixo do gráfico é f de x. Portanto, a derivada da função área acumulada é o valor da f de x. Como é que eu posso calculando essa área? Eu começo com esse palitinho e vou colocando infinitos palitinhos de altura f de x um do lado do outro. Então, a taxa de variação de um ponto para o outro é intuitivamente adicionar um palitinho de altura f de x. Isso te ajuda a entender a coisa? Legal. Essa ideia é crucial. Na verdade, isso é o que está por trás do que a gente chama de teorema fundamental do cálculo, né? Que acho que está na hora de falar. Eu só vou colocar um enunciado. A demonstração, adivinha do que depende? Do teorema do valor médio, né? Que é a ferramenta que vai ajudar a gente a calcular integrais. Tá? Então vamos ver. Qual que é o enunciado? Tá? Se você tem uma função f de a até b integrável. Bom, é integrável, tá? Se f é integrável e fão é uma primitiva de f, então você tem a fórmula mágica para calcular qualquer integral na sua vida, que é a integral de a até b de f de x dx é nada mais, nada menos do que o valor da primitiva nos extremos, tá? Então isso é muito legal, né? Quer dizer, aquela coisa que era toda complicada, que era um limite de somas de Riemann com partições e CIs e tudo mais, como é que eu faço para calcular isso? Bom, para calcular isso, o que eu posso fazer? Eu acho uma primitiva da função f', calculei a primitiva, igual a gente fez aqui, do x², do cosseno e do tangente, vezes secante, fizemos. Eu acho uma primitiva e calculo a diferença dela nos extremos. Tá bom? E eu não vou demonstrar isso agora. Talvez a gente possa fazer na próxima aula. Eu queria fazer um exemplo antes. Tá, então vamos deixar no vídeo. E se for o caso, eu retomo isso com vocês. É uma conta bonitinha. Se vocês podem assistir, se tiverem dúvida, eu tiro. Senão eu faço aqui desde o começo. Tá? Então vamos ver como é que a gente usa isso, por exemplo.
vamos supor, primeiro, bem facinho, vamos usar aqueles que a gente tem ali. Ó. Eu quero calcular a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Tá? Geometricamente, o que isso significa? A área embaixo do gráfico da função x ao quadrado, entre o eixo x e o gráfico de x ao quadrado, no intervalo 0, 1. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho a minha f' de x, igual a x ao quadrado. Quem que é a primitiva? Aí aqui pode ter uma dúvida natural. Vamos ver se ela aparece no chat. Eu vou dar uma olhadinha. Qual que é a dúvida natural? Quantas primitivas eu tenho para uma função f? Infinitas. Qual delas que eu vou escolher? Qualquer uma, tá? Vou mostrar por quê. Eu já estou pegando essa aqui com k igual a 0 lá, tá? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é f de 1 menos f de 0. Quanto que vale f de 1? 1 terço. f de 0 é 0, então isso aqui vale 1 terço, tá? Aquela conta que a gente fez meio capenga no primeiro dia de aula, agora a gente consegue calcular dessa maneira aqui, tá? Fiz com uma partição específica, com uma escolha de CIs, tinha dado 1 terço, agora eu estou vendo que ela dá 1 terço mesmo, e eu já sei que seria assim de qualquer maneira, tá? Se eu tivesse colocado uma constante aqui, né, eu fiz essa... Alguém, acho que foi o Rafa lá, botou 1 milhão, né? Vou botar uma constante k aqui. O que vai acontecer? Aqui eu teria 1 terço mais k, e aqui eu teria 0 menos k, né? Essa constante ela se cancela. Então, não importa a primitiva que você usa, vai dar certo sempre. Tá bom? Geometricamente, acho que é muito legal a gente ver essa interpretação. A gente tem aqui o gráfico da x ao quadrado, tá? De 0 até 1. A integral, então, aquela expressão, essa cobrinha com 0,1 tx² é isso aqui. Né? Isso aqui é a integral de 0 até 1 x² dx. O que a gente viu? Que para saber essa área, o que eu preciso fazer? Eu pego a primitiva, que é x ao cubo, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto 1 e ver x ao cubo sobre 3, desculpa. Quanto que ela vale aqui? Então, essa aqui é o f de x, esse aqui é o f de x. Aqui ela vale 1 terço. Então, esta área é igual a este intervalo, numericamente, né? Essa área que eu estou pintando de amarelo é igual ao comprimento desse intervalo aqui. Essa interpretação geométrica da integral, ela transforma o cálculo de áreas no cálculo de comprimentos de intervalos. Quem são esses intervalos? Intervalos dados pela imagem da função primitiva da f'. Então, o que acontece? Se você transladar isso para uma constante, em vez de eu pegar minha f, eu pegasse uma f mais k, eu ia pegar esse intervalo inteiro e empurrar para cima ou para baixo. O tamanho dele não muda. Não me importa. Se eu pegasse f de x igual a x ao cubo menos 1 milhão, esse intervalo ele ia continuar tendo comprimento 1 terço, só que ele ia estar aqui embaixo. Tudo bem? Do menos 1 milhão até menos 1 milhão mais 1 terço. Então, tudo bem, né? Vamos ver isso num outro caso. Mais 2 exemplos? Vamos ver. A gente tem 5 minutinhos, eu vou tentar fazer 2 exemplos. E a gente para, e vocês pensam bastante nisso. Na segunda a gente discute mais, tá? Vamos pegar, por exemplo, a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 da função cosseno de x. Tá? Quanto vale isso? Bom, de novo, a tua f' de x quem que é? Cosseno de x. Me fala uma função que quando deriva dá cosseno. Seno, né? Direto. Tá, então isso aqui vai ser o quê? F, calculado em π sobre 2, menos f1 calculado em menos π sobre 2. Tá, então quanto que vale f de π sobre 2?
seno de π sobre 2 é 1, menos seno de menos π sobre 2 é menos 1. Tá? Isso aqui dá 2. Geometricamente, qual que é a interpretação? A gente vai ter o gráfico da função cosseno de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ela é uma coisinha assim, né? Não é uma parábola exatamente. Os coeficientes angulares aqui são menos 1 e 1 aqui. Então, o que eu estou pedindo é essa área. Essa área, ela é exatamente igual, que eu pego a primitiva, que é o seno de x, vou olhar o gráfico do seno de x. O que é o gráfico do seno de x de menos 1 até 1? É isso aqui, né? De menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá, aqui ela vale 1, aqui ela vale menos 1. O que o teorema fundamental do cálculo está me dizendo? Que esta área é igual ao comprimento deste intervalo. Tá bom? Então, a integrar transforma áreas em comprimentos, se você quiser pensar assim. Vamos tentar fazer mais um exemplo. Troca a função seno por cosseno por seno ali. Vamos então, terceiro exemplo e último do dia. Tentar fazer ele pequenininho aqui. Calcular a mesma integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. De seno de x agora, tá? Quanto que vai dar isso? Vai ser de novo a primitiva, né? Fão de π sobre 2 menos fão de menos π sobre 2. E quem que é o fão nesse caso? Qual é a função que, bom, se é finho é seno de x, quem que é fão? Qual é a função que quando deriva da seno? Temos respostas ali, vamos ver a manifestação do pessoal. Abriu aqui, menos cosseno de x. Perfeito, Yasmin. Essa é, vamos dizer, das diretas, né? Porque é só multiplicar por menos. É um produto pela constante menos 1, né? Derivada do cosseno é menos seno, com esse menos 1 na frente você resolve. Então, menos cosseno de x. Quanto que vai dar essa conta aqui? Então, vai dar cosseno menos cosseno no π sobre 2, que é 0, menos cosseno no menos π sobre 2, que também é 0. Né? Então, vai dar 0 menos 0 é 0. Você percebe o que isso quer dizer geometricamente? Vamos fazer o gráfico do seno no intervalo. Já está ali, né? Mas vamos, porque mudou um pouquinho o papel das coisas. Então, eu vou ter um menos seno... Ops. Tem que passar no 0 aqui, né? Então, menos, não está muito... É uma função ímpar, tá? Essa altura aqui era para ser igual a essa e tudo mais. Então, o que o teorema fundamental do cálculo está me dizendo neste caso concreto? Que esta área toda aqui vale 0. E você espera que isso aconteça. Deixa eu tentar caprichar um pouquinho mais aqui. E você espera que isso aconteça, né? Por quê? Porque tudo que você acumula desse lado, você desconta do lado anterior, tá? A gente pode ver isso depois, né? A integral de uma função ímpar num intervalo simétrico na origem sempre é 0, porque o que tem de um lado vai ter exatamente igual com o sinal oposto do outro lado. Mas você consegue provar isso formalmente, tá? Então vamos ver por que essa área branca é 0, olhando lá no gráfico da primitiva, né? Quem que é o cosseno de menos π sobre 2 até π sobre 2? Qual que é o... Aqui vai ficar muito parábola, né? Aqui assim. Tá, então aqui vale 1, cosseno de 0. Aqui vale 0, que é no menos π sobre 2. E aqui vale 0 de novo, que é no π sobre 2. O que aconteceu com esse intervalo?
Quem é meu ponto inicial? 0. Quem é meu ponto final? 0. Ou seja, o que você pode pensar é que você subiu e voltou. Ou seja, o ponto inicial, a tua trajetória foi nula, né? O ponto inicial e o ponto final são o mesmo. Você andou, de fato, 2 unidades, mas você andou um crescendo e um decrescendo. O saldo final é 0. Tá bom? Aqui não, aqui eu parti diretamente, de maneira estritamente crescente, do -1 até o 1. Tudo bem? Aqui também eu parti de maneira estritamente crescente, do 0 até 1/3. Por que aqui a coisa é diferente? Porque você vem negativo e vai no 0, né? Sobe e desce. E por que sobe e desce? Porque você tem uma parte que é negativa. É isso que é essa área sendo descontada aqui embaixo. Eu fui indo. Eu cheguei no 1 e aí comecei a descontar, voltei para o 0, de modo que meu saldo foi nulo. Tá bom? Essa que é a intuição por trás do teorema fundamental do cálculo. Isso, Lara, se você inverter o intervalo, se você percorrer ele de trás para frente, por que troca o sinal da integral? Exatamente por isso também, é um outro jeito de ver, né? Se eu saio do 0 até o 1, por exemplo, nesse exemplo de x², do 0 até 1, eu fui do 0 até 1/3. Então eu andei 1/3 menos 0. 1/3. Se eu saio do 1 e vou para o 0, eu saio do 1/3 e vou para o 0. Quem que é meu ponto final? 0. Meu ponto inicial é 1/3. 0 menos 1/3 dá menos 1/3. Tá? Então quando você corre de trás para frente, é isso que você está fazendo. Você está percorrendo a imagem da tua função f de x no sentido reverso. Tá bom? Aqui é exatamente isso que acontece, né? Quer dizer, eu estou com seno. Seno no menos π/2 ele vale -1. Então eu saio do 0, vou para o 1 e volto. Se eu saísse do π/2, eu ia sair do 0, ia para o 1 e ia voltar. Né? Aqui não tem muita graça, porque o valor da função nos extremos é o mesmo. Então, indo para frente ou para trás, eu estou saindo do 0, indo até o 1 e voltando. Então vai cancelar, ou porque eu começo subindo e depois desço. Na verdade, aqui você sempre começa subindo e depois desce, né? Não tem muito segredo. Aqui também, né? Aqui você foi sempre subindo. Se eu viesse do π/2 para o menos π/2, eu ia sair daqui de cima para baixo, eu ia percorrer um intervalo, ponto final -1, ponto inicial -1. Então, o percorrido é -1, -1, -2. Tá bom? Estão claras essas ideias? Primitiva e antiderivada é a mesma coisa, João. Exatamente a mesma coisa, tá? A primitiva é aquela função que quando você deriva da função original, e a antiderivada é isso. Tá? Então, o que o teorema fundamental do cálculo mostra pra gente? Que calcular integrais pode ser substituído pelo cálculo de primitivas. Então, o que a gente precisa saber bem para calcular integrais? Saber calcular primitivas. Qual que é o plano das nossas 2 próximas aulas? Aprender a calcular primitivas. Tá bom? Então, vamos botar essa lista agora, e aí, com os exercícios de aplicação de derivadas lá para achar máximos e mínimos em problemas concretos, e a parte de cálculo de áreas, onde você consegue calcular essa integral de maneira simples. Tá? Daniel, perfeita a sua observação, tá? Ele pergunta assim, dá para achar a maior área atingida dentro de um intervalo, achando o ponto de máximo da primitiva? Exatamente. Né? Pensa vamos voltar lá na luzinha. Pensa que você tem aqui a tua área acumulada. Cadê meu cursor? Está aqui. Você vai acumulando área aqui, né? Quando que essa área vai ser máxima? Por exemplo, nessa figura aqui ela tem coisa negativa. Eu vou acumulando, vou somando,
E a partir desse ponto eu passo a descontar, né? Então, quando eu chego neste ponto aqui, eu vou ter um valor máximo da área, porque até aqui ó, eu estou somando coisas, a minha função área é crescente e depois eu começo a descontar. Então aqui eu vou ter um máximo local da área. E por que isso? Se a gente sabe que a F é a primitiva, quem que é a derivada dela? A F. E quando que eu vou ter um ponto de máximo da F? Quando a derivada dela for zero, ou seja, quando a F for zero. Então, nesse caso eu tenho um ponto crítico, porque a derivada da F, que é o F que está aqui, a derivada da F é positiva e depois ficou negativa. Então, F é crescente até esse ponto e decrescente depois. Se eu tivesse um zero de ordem dupla, aí eu não ia ter um ponto de máximo da área, né? Por exemplo, suponha que a tua F é assim, ó. Então eu vou acumulando área. Quando eu chego aqui, eu continuo acumulando depois. A F vale zero. A derivada da F nesse ponto é zero. Mas é um ponto onde ela é um zero que não é nem máximo nem mínimo. Nesse caso aqui, você até sabe que a F é zero, a F é zero e a F' também é zero, né? A reta tangente ao F é horizontal. Isso quer dizer o quê? Que a segunda derivada da F é zero. Então o que eu tenho um ponto onde a primeira derivada é zero, que não é nem máximo nem mínimo, é um ponto de inflexão da função área. Tá bom? Mas isso aí é desdobramentos, que é aquela coisa que você percebe e faz, né? A gente não consegue ensinar tudo de todos os desdobramentos. A gente ensina a teoria básica e como você vai aplicar e o que você vai usar dela vai depender das situações que você experimentar ao longo da vida, né? A única certeza que eu tenho é que esse cálculo aqui tem acento, ó. Então já está arrumado, tá bom? Mas o truque é esse mesmo, quer dizer, você consegue descobrir, por exemplo, eu quero acumular uma certa coisa. Por exemplo, a gente está falando em área, mas podia ser dinheiro, né? Quando que eu tenho um investimento que eu sei qual que é a taxa de variação do rendimento? E quanto que eu vou ganhar vai ser o acumulado dele, ou seja, a integral dessa taxa de variação do rendimento. Você consegue ver quando que é o máximo, e você aplica até ali, resgata tudo e deixa quem ficar com dinheiro lá vai perder. Ainda vai continuar ganhando dinheiro, mas, por exemplo, ele investiu 100, num certo ponto ele ganhou 1.000 e a partir dali ele perdeu 100, então ele ganhou 900. Ele ainda tem um lucro, né? Mas ele não maximizou o lucro, que seria equivalente a achar o ponto de máximo dessa área aí. Tá bom? Acho que já passamos 10 minutos, né? Já tenho quase 1h40 de vídeo. Vamos encerrando por aqui. E na segunda, então, a gente começa a ver técnicas para determinar primitivas, o que vai ajudar a gente a calcular integrais. Tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês. A lista 3 eu coloco daqui a pouquinho. E faço o comunicado oficial sobre o calendário com datas de provas e encerramento do semestre em seguida. Tá? Um abraço a todos, cuidem-se, fiquem bem. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.